é assunto sério aqui também. Olha só, um bate-boca durante a sessão da CPI do MST terminou em uma fala machista e gordofóbica do deputado federal, relator da comissão, presidente da comissão, Tenente Coronel Zucco, do Republicanos. Zucco disse que a também deputada federal, Sâmia Bonfim, do PSOL, deveria ficar mais calma e sugeriu, abre aspas, a senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio ou quer um hambúrguer? Fecha aspas. Esse não é o primeiro episódio envolvendo os dois parlamentares, Sâmia Bonfim e Tenente Coronel Zucco. Em maio deste ano, o Ministério Público Eleitoral acionou a PGR para apurar se a deputada sofreu violência política de gênero quando teve o microfone desligado por Zucco durante o pronunciamento na sessão de abertura da CPI. Para discutir se o deputado federal deve ter o seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar, vamos conversar agora com os deputados federais Célia Nunes Correia, também conhecida como Célia Chacriabá, que é o nome do seu povo indígena, e o capitão Alden, do PL, que é integrante da CPI do MST. Muito obrigada pela participação dos dois. Eu queria aqui já iniciar com um acordo de procedimento, né? É um assunto muito delicado, não quero que a gente repita aqui ofensas similares às que têm sido trocadas ali em meio à CPI do MST. E mais do que isso, fazer a seguinte ressalva. O nome desse quadro é CNN Dois Lados, não é o CNN Dois Ladismo. Então, aqui em nenhum momento a gente está discutindo, querendo ouvir vocês para saber se houve gordofobia ou não. Há um entendimento claro de que sim. A fala foi infeliz, tanto é, quem disse isso, foram os próprios aliados, o próprio Tenente Coronel Zucco, no momento em que ele pede desculpas e retira esta citação das notas taquigráficas. Mais cedo, em uma nota encaminhada à imprensa, o parlamentar disse que tomou esta decisão para não repetir o que ele classificou de desrespeito, né, de falta de respeito na comissão. Ele também disse ter agido de impulso porque ele se sente provocado diversas vezes por deputadas que são da esquerda e que fazem parte da CPI. Então, já é um ambiente, um relacionamento que não é dos melhores desde o início desta comissão. Então, colocados aqui algumas as partes, né, as considerações tanto do deputado Zucco quanto as nossas regras no debate, eu vou partir para a pergunta. O que a gente quer debater aqui? O deputado Tenente Coronel Zucco deve perder o mandato ou sofrer algum tipo de sanção pelo Conselho de Ética por suas declarações na CPI de ontem, quando ele falou para a deputada Sâmia se ela queria um hambúrguer ou um remédio? Eu vou começar com a deputada Célia Chacriabá, do PSOL. Muito obrigada, Brasília. Nós estamos aqui para entender, primeiramente, que um Congresso que demorou um século, as pessoas não entendem, mas o Congresso demorou um século para ter mulheres ali naquele espaço. No entanto, nos chamam ainda de desequilibrada, assim como a deputada Sâmia, a deputada Thalíria Petroni, por diversas vezes, sobretudo na CPI do MST. Você sabia que as mulheres são interrompidas, em média, em cada sessão, 4 vezes impedidas de falar? Então, na verdade, nós não somos desequilibradas. Desequilibrada é um Congresso que demorou um século para ter mulheres e, no entanto, quando nós chegamos com muita violência, que é exatamente a reprodução desse lugar de um Brasil que é colonial. Nesse sentido, nós acreditamos que é muito importante a responsabilização, uma sanção também de responsabilização, porque não pode ser normal esse processo de violência. Quando eu escutava ainda, acompanhando, ontem estava também no Congresso Nacional, do deputado Zucco, que, na verdade, ainda é presidente de uma comissão. Eu sou presidente da comissão. E, por muito tempo, nós, povos indígenas, foi chamado de não civilizado. E eu acredito que esse não é um comportamento civilizado, sobretudo de um parlamentar, e sobretudo de um parlamentar que é presidente de uma comissão. Na verdade, esse comportamento do deputado Zucco foi exatamente um comportamento chucro. E, nesse sentido, quando ele fala um ato de gordofobia, que não está aqui em questão, mas que quando ele fala, a senhora quer um calmante, a senhora quer um hambúrguer, na verdade, debater isso numa comissão da CPI do MST, na verdade, a resposta ou a pergunta teria que ser: vocês querem um veneno, uma comida com veneno? Ou vocês querem, na verdade, uma comida que não tenha a garantia de uma soberania alimentar?
porque é isso que tem questão na CPI do MST. Mas, além de discutir o processo de violência, porque o que deveria estar sendo discutido, na verdade, na comissão e nessa CPI do MST, seria a diligência criminosa que ocorreu, por exemplo, do relator Ricardo Salles, a um dos territórios também composta pelo MST, e, na verdade, aquela diligência foi criminosa. Quando fala de invasão e que tem uma culpabilização, uma responsabilização ao MST de invasão, invasão é entrar em propriedade sem sequer ser comunicada. Invasão, na verdade, é no Brasil não pensar a redemocratização do uso da terra. Então, nosso partido, sou deputada federal pelo estado de Minas Gerais, hoje a deputada Sama vai estar aqui também no ato Elas Ficam, que é um ato que está ocorrendo em todo o Brasil. O primeiro foi em São Paulo, junto também ao Armazém do Campo, do MST, o segundo em Porto Alegre, juntamente também o Armazém do MST com a deputada Fernanda Melchiona, e o terceiro vai ser aqui. Porque enquanto esses deputados não são responsabilizados, você sabia que nós estamos com prioridade no Conselho de Ética, quando ainda tenta também caçar o nosso mandato, entendendo nesse momento uma correlação de força desigual, o porquê que tenta caçar coletivamente 6 mandatos de mulheres. Então, nesse momento, nós precisamos falar sim, de misoginia, violência e misoginia. Obrigada, deputada. Agora, deputado Capitão Alden, o tempo é do senhor. Houve aí razões para cassar o mandato do deputado Zuco ou puni-lo de outra forma por meio do Conselho de Ética? Qual a sua avaliação? Perfeito. Primeiramente, agradeço o espaço. Eu entendo que não houve nenhum tipo de ilícito que justifique a cassação de um mandato parlamentar. Nós sabemos, inclusive, que a Casa, o Parlamento, ele é um espaço de ideias, de debates, de discussões. Se você quiser levar todos os tipos de falas para o crime, então nós teremos aí o cerceamento da palavra, da fala, da voz dos deputados federais. A todo momento estamos buscando, fora do Parlamento, judicializar, buscar outras formas de se resolver problemas internos. Nós temos mecanismos, nós temos o regimento interno da própria Câmara de Deputados, da própria comissão, que estabelece regras, normas de conduta e, a todo momento, deputados e deputadas buscam, para além do parlamento, buscar resolver conflitos internos. Então, todos nós, como parlamentares, como políticos, buscamos a visibilidade do nosso mandato, buscamos fazer falas contundentes a respeito de ideias e opiniões. Então, nós não podemos permitir que aquele ambiente democrático, aquele ambiente de ideias se transforme em um ambiente que nada se pode falar, onde nada se possa dizer, ainda que eventualmente sejam falas enérgicas, contundentes, como o próprio Zuco deixou muito claro. Foi uma colocação inadequada e até talvez infeliz, ele próprio reconheceu isso, é possível. Mas vamos analisar o contexto dessa fala. Peguem todas as imagens das últimas sessões da CPI. O presidente Zuco tem agido de forma extremamente, na conduta ilibada, respeitosa. Em nenhum momento ele se dirigiu para qualquer parlamentar, mesmo contra aqueles que a todo momento tentam atrapalhar o andamento da CPI. A deputada Sâmia, inclusive outras deputadas, se aproveitam da condição de parlamentar, e aqui não estou questionando o fato dela ser mulher, o fato dela ser deputada, jamais, mas está usando e abusando das prerrogativas parlamentares para sujeitar a comissão uma intempestividade, um atrapalhar das atividades parlamentares. A todo momento faz uso de questões de ordem, que impeachment ou obstrução. A gente sabe, nós somos parlamentares, quando nós não queremos avançar em determinada pauta, em determinadas discussões, você tem o direito, tem a prerrogativa, inclusive parlamentar, de usar os mecanismos, os regramentos internos para eventualmente dificultar, obstruir, mas a todo momento, impedindo o bom andamento. Nós estamos numa comissão parlamentar de inquérito que tem custos para a população. Fazemos viagens oficiais para ouvir testemunhas, ouvir vítimas, fazemos deslocamentos a convite de pessoas que vêm de fora do Estado, inclusive para poder expor suas questões. Então, o povo brasileiro está assistindo àquela CPI e não pode simplesmente, por questões de foro íntimo, atrapalhar, impedir o bom andamento, porque isso é jogar no ralo o dinheiro do povo brasileiro. Então, temos que ter objetividade, temos que ter, sim, transparência, temos que ter, sim, respeito
pelos parlamentares, mas não vejo, de forma objetiva, nenhum tipo de crime que haja sido cometido pelo tenente-coronel Zuco em função desta fala. Acho que a todo momento estamos ali diante de um ambiente com muitas câmaras, com muitas discussões, com muitos detalhamentos. E, inclusive, vale ressaltar aqui que a todo momento a própria deputada Sâmia, ela pontua questões que não dizem respeito à CPI, atacando, inclusive, a honra e o pundonor do tenente-coronel Zuco, citando na CPI, e nada tem a ver com a CPI, o fato do irmão dele, que foi demitido, que foi isso, que foi aquilo, está respondendo um tratamento quimioterápico, um câncer. Então, qualquer pessoa, mesmo o tenente-coronel Zuco, sua conduta ilibada, respeitosa, diante de várias ofensas, nunca antes respondidas à altura, chega a um limite que você precisa pensar como ser humano. Somos parlamentares, mas por trás do paletó, por trás do uniforme, assim como os policiais, somos também cidadãos, seres humanos imperfeitos que também temos os nossos momentos. Esse caso específico do irmão do tenente-coronel Zuco, que é um general, no início do ano, ele estava ali no grupamento de militares do estado de Roraima e teve que fazer sua transferência para o Rio Grande do Sul. Perdeu o posto de um estado, foi para outro. Oficialmente, ele afirma que por questões médicas, né, de saúde, como o senhor bem colocou, ele está em tratamento contra o câncer. Mas, politicamente falando, isso também foi entendido como uma baixa de bolsonaristas, de militares mais aliados ao antigo governo que perderam seus postos de comando com a mudança de governo. Por isso que também em nota oficial o deputado Zuco se diz agredido, diz que há provocações contra o seu irmão. Mas não podemos aqui responder desrespeito com desrespeito, né? Não podemos aqui misturar alhos com bugalhos e achar que é justificável durante uma sessão da CPI, como o senhor bem explicou, em que a população está acompanhando, quer ver o resultado do trabalho dos parlamentares, não dá para que este trabalho seja de desrespeito, seja de bate-boca, de agressões entre deputados. Eu peço as considerações finais dos senhores, agora no desfecho do nosso CNN Dois Lados, para chamar atenção para o seguinte: como os senhores acham que a Câmara dos Deputados vai decidir neste caso? Porque você tem representação da deputada Sâmia Bonfim contra o deputado Zuco, já em tramitação no Conselho de Ética, por outras situações que foram classificadas pela deputada como violência política, violência de gênero, como a situação em que ela teve o microfone desligado. Mas também Zuco tem uma representação contra Sâmia Bonfim apresentada antes do recesso parlamentar, por conta de uma sessão em que a deputada chamou alguns parlamentares de golpistas e chorume de Bolsonaro. A deputada Sâmia Bonfim, com quem eu conversei mais cedo, disse que vai fazer um adendo no processo lá no Conselho, colocando lá que, além de ter os microfones desligados, ela também sofreu essas agressões machistas e gordofóbicas. O que vai acontecer na avaliação dos senhores? De que lado ficará o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados? Deputada Célia Chacriabá. Obrigada, Brasília, e todo mundo que está nos assistindo. É importante dizer que não tem dois pesos e duas medidas. Nesse sentido, é um absurdo, se torna uma reprodução da violência quando se fala é um ato democrático, estamos num espaço democrático. A democracia não pode justificar a violência. E, nesse sentido, é muito importante dizer que 70% dos projetos que estão no Conselho de Ética são atribuídos às mulheres. É um absurdo, porque, nesse momento, o Conselho de Ética é exatamente para analisar os comportamentos. E a reprodução da violência tem sido um lugar hostil para todas nós mulheres, quando ontem ainda no Conselho de Ética observava vários parlamentares gritando, esbravejando. Na última sessão do Conselho de Ética, antes do período ainda do recesso, muitos parlamentares ainda na nossa presença diziam que nós éramos deputéricas, que nós não éramos civilizadas, que nós não éramos racional, que nós precisávamos de um remédio, quem sabe não acordar viva. Então é nesse baixo escalão que os deputados seguem violentando as mulheres, e isso não pode ser confundido. Temos que sim pensar a responsabilização, a cassação no Conselho de Ética, porque a democracia não serve somente para nós.
Um presidente de uma comissão não pode ter esse comportamento, sobretudo um presidente que está ao lado do relator, que o tempo inteiro também tenta atacar a deputada Sama Bonfim e que fez diligência criminosa. E nós, povos indígenas, também somos presidenta de comissão, nós queremos, na verdade, perguntar o deputado Ricardo Salles por que ele também não vai na nossa comissão para responsabilização pelo passado aboiado em cima de nossos territórios indígenas, quando foi responsável também pelo desmatamento. Eu sei que aqui não se trata dessa pauta, a ideia é exatamente nesse processo diplomático, de diplomacia, de civilização. A civilização não pode justificar uma violência, porque nós queremos caminhar para um Brasil do futuro que não mate mulheres. E nesse momento, não é somente feminicídio que nós estamos discutindo quando assassina mulheres. O que eu estou vendo no Congresso Nacional é um mulhericídio, quando tenta matar a nossa voz. E nesse momento estamos sendo alvo, a deputada Sama Bonfim tem sido alvo em várias vezes, assim como a deputada Thalíria Petroni, mas esqueceram da nossa grande capacidade de ser flash. E nesse ano completa 2 anos da criminalização da Lei 14.192, que é exatamente que criminaliza o processo de política de gênero e essa violação das mulheres. Então, não é possível que o mesmo Congresso que aprovou essa lei tão importante, que criminaliza política, violência de gênero e, ao mesmo tempo, continua reproduzindo. Não é possível um Congresso que acabou de votar paridade salarial, no entanto, não se respeita as companheiras, colegas do parlamento. E nós queremos ser respeitadas, nós queremos entender que, nesse momento, nós somos eleitas com quase 1 milhão de votos, somando todas as parlamentares mulheres que estão no Conselho de Ética. Então, a democracia, a justiça deve servir para... Pois bem, isso se trata, na muito verdade... obrigada, deputada Chacriabá. Vou passar aqui as considerações finais para o deputado Capitão Alden, para respeitar também aqui o tempo do nosso quadro. Deputado Alden, o que vai acontecer no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados? Perfeito. Eu confio na qualidade dos membros do Conselho de Ética, entendo que eles tenham sabedoria para tratar essa questão. Mas precisamos aqui pontuar também que existe aqui uma verdadeira cortina de fumaça. A deputada Sama Bonfim, a integrante do MST, da CPI do MST, ela, inclusive, foi identificado entre um dos assentamentos material de campanha da deputada Sama. A todo momento, a CPI tem levantado questões que colocam em dúvida o financiamento dessa organização criminosa que vem se utilizando de um movimento social para praticar crimes. Então, a deputada Sama Bonfim tem tido ali, diariamente, quando acontecem as reuniões deliberativas, informações que apontam. Por exemplo, nós temos aqui Dona Diolinda, esposa do José Rainha, nomeada, que está trabalhando no gabinete da deputada Sama. Então, nós temos questões que estão sendo levantadas que faz com que a deputada Sama, a todo momento, para que a verdade não seja esclarecida, para que não seja trazida à tona, a todo momento utiliza essa prerrogativa para poder atrapalhar o bom andamento dos trabalhos da comissão. A todo momento, ela busca protelar, dificultar o bom andamento para que justamente as verdades não sejam colocadas à tona, para que efetivamente a CPI não dê o andamento que precisa ser dado. Então, isso é uma cortina de fumaça. Da mesma forma que ela não quer que determinadas questões relacionadas a ela, ao seu mandato, e a forma como parte do segmento tem atuado, colaborando junto com o MST e as siglas e denominadas FLI, FNL e qualquer outra sigla, que é tudo a mesma coisa, que estão continuando a prática de crimes no Brasil. Então, isso tudo é uma tentativa de tirar o foco da CPI, criar a cortina de fumaça, é gordofobia, é misoginia, não existe nada disso. Existe um trabalho que está sendo feito pela comissão, e tem levantado informações importantes. Isso tem incomodado parlamentares, inclusive parlamentares que podem estar envolvidos diretamente na prática de crimes, extorsão, ameaça. Então, tudo isso vai ser à tona e cada vez mais perto que chegamos dessas informações, estas deputadas, principalmente aquelas envolvidas nesse processo, têm buscado dificultar a comissão, a realização da comissão para poder ofuscar a verdade dos fatos. Esse é o ponto. Olha, eu agradeço aos senhores pela participação aqui, um debate difícil, mas necessário e que sirva de exemplo, né, para que nas próximas sessões da CPI do MST ou de qualquer comissão, os deputados falem mais dos assuntos do que um contra o outro, né? Menos personificação e mais conteúdo mesmo nesses debates, porque é por isso que vocês foram eleitos. Conversamos com os deputados federais Célia Chacriabá, do PSOL, e Capitão Alden, do PL. Obrigada. Ponto final no nosso CNN Dois Lados de hoje.